Olá a todos, eu sou o Solar, eu sou o Gabriel, essa aqui é a Rede do Bem. Eu tenho sido muito procurado, né, nesse último ano, em referente aos óleos, informação sobre regulamentação do uso medicinal no Brasil, como ter obtenção de receita, como funciona o processo para habeas corpus de plantio, qual a diferença dos óleos, do artesanal, do nacional vendido com autorização no Brasil, que é o único local, e também os óleos associativos. Acaba que a gente fica numa situação, todos nós ficamos numa situação muito complicada. Por quê? Porque essa ilegalidade, essa falta de regulamentação, esse descaso das autoridades que vão a cada dia protelando uma decisão que envolve a vida de milhões de pessoas, só vai agravando a situação. Se cria um novo mercado. Hoje nós não temos mais uma situação apenas de usuários que vão à favela, nós estamos falando de mãe, de tio, de avô, de pai, de irmão, que não tem uma opção de aquisição desse material de qualidade, não pode plantar, não tem fornecimento do governo. Quando tem a possibilidade de fornecimento, fica preso à questão financeira, que é o meu caso, e também à burocracia. Para compreender, eu já uso o óleo de THC para dor crônica há alguns meses e até hoje eu não consegui autorização de importar. Estou aguardando chegar, porque tudo é protelado no Brasil, mas quando isso acontecer também não vai fazer muita diferença, a não ser que aconteça alguma coisa muito boa, porque o valor hoje do óleo importado é impraticável, tá? Sem contar que não atende a minha necessidade, porque é mais voltado ao CBD e eu preciso do THC. Tá? É, eu queria, antes de partir aqui para a prática do vídeo, que eu vou mostrar tudo aqui, papum, a gente vai fazer um óleo agora, eu gostaria de fazer uma indagação muito importante aí sobre a questão do óleo artesanal. Por que o óleo artesanal é melhor? Bom, olha só, a cannabis, como algumas outras espécies de plantas, ela não tem um tipo só, né? Antigamente se falava índica sativa. Nós temos sim três tipos, entre elas a índica sativa, como distinção principal das espécies, mas nós temos as cepas. E as cepas nós passamos, são centenas, né? Eu acho que já passou de 1000 tipos de cepa. Essas cepas elas têm graduações diferentes, ou seja, uma tem mais CBD, outra tem mais THC, e lógico que a gente está falando desses dois principais, mas tem muito mais coisa boa nessa planta aí para nos ajudar na saúde. Mas elas vão estar sempre diferenciando uma da outra dos níveis. Então o que acontece? Cada planta tem uma indicação. Eu utilizo do THC para dor crônica, para suportar meu dia, para fazer as coisas do meu dia a dia. Ao mesmo tempo, eu também uso o CBD. O CBD ele diminui o nível de ansiedade, né? Eu, quando sofri um acidente, uma queda de escada, que eu comecei a tomar medicação, eu infelizmente a medicação para dor crônica são medicações que mexem com são remédios que também servem para bipolaridade e antidepressivos, isso não me fez bem. Pelo contrário, eu tenho uma depressão profunda. Comecei a pegar um peso excessivo, eu era fumante de cigarro e muito cigarro. Também utilizava bebida alcoólica, que era uma coisa que também não ajudava em nada. E com o uso do óleo, a minha ansiedade diminuiu. Com a diminuição da minha ansiedade, eu decidi parar de fumar. Parando de fumar, eu percebi que se eu bebesse, eu poderia voltar a recair no cigarro, que é o grande mal, né, que sempre me assolou na vida. Então decidi também abrir mão. Só que desde que eu comecei, a minha ansiedade diminuiu e eu não precisei mais de medicação, principalmente medicação para dormir, que era associado com medicação para dor. Então, Rivotril, por exemplo, é um grande exemplo de um remédio que eu utilizava para conseguir dormir, eu posso dizer que até de cada dia, né? E com o uso do óleo, eu simplesmente perdi 30 quilos, parei de tomar medicação, parei de beber, parei de fumar cigarro e a minha qualidade de vida melhorou, tá? Então é essa a diferença da cepa. Uma planta ela vai ser indicada para dormir.
Uma planta vai ser indicada para atividade, para ter atenção, né? Outra planta ela vai servir para convulsão, né? Dependendo da graduação de cada canabinoide. E no meu caso em particular, o THC, porque é relacionado à dor, ok? E o que acontece, Gabriel, é legal o que você está fazendo? Ah, olha, espero que seja, né? Mas se não for também, sabe, não é um ato de... eu não estou aqui para incentivar polêmica ou estar como desrespeitando alguém ou querendo ter uma postura de impor uma situação, não é isso. O que acontece é que eu sou um refém. Eu sou refém. Eu tenho uma medicação importada que até hoje não tenho acesso de compra. E o valor dela é impagável. Eu tenho a possibilidade de comprar, já sou associado de João Pessoa, mas o custo para mim também não compensa. Sem contar que não tem a questão da cepa, a planta que é recomendada para mim. Então qual é a minha melhor opção? É o óleo artesanal. As pessoas sabem que eu faço óleo artesanal, sabem que eu produzo para mim um óleo artesanal. Porque eu já trabalho com plantas há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com as plantas, principalmente as enteógenas, plantas consideradas de poder, através, a princípio, do uso religioso em 2004. Em 2008 eu começo a trabalhar mesmo com essas plantas, no laboratório, produção de chá. Fiquei alguns anos trabalhando dessa forma. Mas a Anvisa, embora ela esteja fazendo aí seus movimentos para tentar ajudar, não ajuda, porque da forma que ela faz não vai me atender. Foi protelada mais uma vez. E quando eu trabalhava com as ervas medicinais, eu tive que parar por causa da Anvisa. Porque a Anvisa queria que eu colocasse mais contraindicação no meu rótulo do que as indicações que cada planta tinha. Então, se isso eu passei com uma camomila, você imagina o que nós estamos passando com a cannabis sativa. É nesse nível. Então, eu recorrendo à ilegalidade para fazer o óleo, eu estou errado. Eu vender para um amigo meu, eu estou errado. Dar também não posso. Então, olha, honestamente, eu vou ensinar como é que faz. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, então peço para que você compartilhe, se inscreva, curta, se curtir, naturalmente, mostra para o amigo. Hoje nós temos em todas as famílias alguém que precisa dessa medicina, ela tem muitas indicações, serve para muitas patologias. Então aqui, agora, a gente vai desenvolver um trabalho que basicamente é explicar como é feita essa medicina. É uma ciência exata? Não. É um óleo artesanal. É a única forma de fazer? Não, não é a única forma de fazer. Talvez a forma melhor, assim, mais natural, seria com a prensa térmica, que eu teria um material já descarboxilado, sem precisar passar por nenhum solvente. Como eu não tenho esse recurso, eu vou usar o álcool. O álcool é cereal, ok, gente? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? A primeira coisa que vai precisar é a planta. Tá? No meu caso aqui, eu estou hoje com a Panamá Red. Só para vocês entenderem, tá? Se eu fosse hoje pagar o meu tratamento por mês, daria R$ 6.000. Eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu compro. Não tem muita opção. Só que eu compro uma planta de procedência, né? Feito de forma orgânica, né? Mais ilegal. O valor, com a proibição, a gente só supervaloriza, né? Só que era hoje para ser vendido num valor acessível para que as pessoas fizessem a medicação, mas infelizmente não é o que acontece. Então o preço disso aqui pode variar muito, poderia sair muito caro para mim se a pessoa não fosse meu amigo e não compreendesse que a minha situação é de uso medicinal. Então, sendo assim, ele me cobra sim, nada mais justo, porque luz, fertilizante, tempo, praga, carregar muita terra nas costas e o risco. Porque aqui é muito difícil a gente conseguir chegar ao ponto de ter um habeas corpus para o plantio pessoal, né? O ideal seria associativo, o ideal seria cooperativo, né?
E é o que a gente luta, né? Que é para as associações possam, entre seus associados, estar produzindo seus óleos, mas também as famílias, né? Então, esse óleo que nós vamos fazer hoje, a extração vai ser no álcool cereal. Eu vou evaporar o álcool para poder chegar ao óleo. Depois desse óleo, desse extrato da cannabis, eu vou diluir ela ao óleo, que hoje eu vou usar o óleo de coco, e chegar ao óleo final. Primeira coisa a fazer. Primeira coisa que tem que fazer é pegar a planta e picar. Dessa vez, para aproveitar ao máximo, eu nem piquei a mão. Eu usei um picador de ervas mesmo, elétrico, e levei ela assim a grãos, né, quase pó. Aqui eu tenho uma quantidade de 100 gramas, certo? Ela já está picada. E aqui, o normal seria tirar 100 ml de óleo. Eu vou mostrar o meu processo, tá? Como eu faço. Então eu vou conseguir tirar um pouco mais. Eu vou tirar 150 ml. Por quê? Porque eu vou fazer um duplo trabalho em cima dessa planta. Primeira coisa que nós precisamos fazer, depois da planta ter sido toda limpa, picotada, retirada toda a impureza, é descarboxilar. O que é descarboxilar a cannabis sativa? Bom, quando a pessoa incinera a planta, nós temos ela apertada em tubo, o fogo é feito na frente, e com o fogo, a puxada do ar, simplesmente vai aquecendo a planta e a planta vai soltando os seus canabinoides, o que nós precisamos. Ao mesmo tempo, ela chega ao ponto de incineração. Quando incinera, nós já temos aí o alcatrão e o monóxido de carbono. Nós não vamos incinerar. Nós vamos levar ela ao ponto de chegar a ficar crocante. Ela fica escura, né? Ela vai ficar de uma textura escura e seca, muito seca. Aqui vai ficar um cheiro muito forte, uma hora que dá uma dor no coração, porque o cheiro, né, parece que está perdendo a planta, mas não está, não. É o excesso aí dos terpenos evaporando e ativando essa planta. O que você vai precisar nessa primeira etapa? Você vai precisar de um forno igual a esse. Eu sei que não está muito clara a gravação, mas ele basicamente tem um termostato e um timer. Esse termostato, eu vou deixar ele em 110 graus. Tá? O tempo que essa planta vai ficar aqui são 20 minutos. Como esse é um forninho assim, genérico, né? Aquecimento por resistência, eu vou botar 25. Né? E aí, na hora que tiver dar o plim aqui, a gente vai partir para a segunda etapa, tá? Que aí já vai entrar o álcool e eu vou explicar como utilizar esse álcool, ok? Bom, eu já estou começando aqui a me preparar, né? Higiene é muito importante, a gente não quer nenhum agente contaminante no nosso óleo. O cheiro aqui tá, nossa, forte, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Esse aqui é o vidro que eu vou utilizar. Se você reparar, ele chega a estar fumaçando. Acabei de tirar do congelador. Pô, que legal, dá para vocês verem bem. Está bem congelado. E aqui, eu não vou mostrar o rótulo, porque eu não estou sendo patrocinado por ninguém. É o álcool. Álcool cereal, tá, gente? Sempre álcool cereal. Extremamente gelado. Ele não vai congelar, mas ele está gelado. Se conseguir bobear, consegue ver até uma fumaça. É só esperar aqui dar o plim. Eu vou botar o conteúdo na garrafa gelada, com ele ainda quente, o que é interessante porque eu vou jogar o álcool gelado e vai dar um choque térmico. Quanto tempo fica aqui? Aí que está a polêmica toda. Tá? Tem gente que deixa 15 dias. Eu acredito que vai ser um excesso de clorofila. A clorofila dá um pouco de dor de barriga. Eu não tenho nada contra a clorofila, até regula a flora intestinal, mas às vezes o óleo vai ser utilizado por uma criança, por um idoso, e não está acostumado, pode dar um pequeno mal-estar. Fora isso, eu não vejo nenhuma contraindicação com a clorofila. Como eu falei, eu vou tirar 150 ml, vou fazer uma dupla extração. Então, eu vou cobrir o material com óleo, vou deixar aqui
por 30 minutos. Esse material vai voltar para o congelador. E eu vou só mexer de vez em quando, sem sacudir nada. Somente mexendo. Estou usando até uma arredondada. Você pode usar um vidro qualquer desse grande, não tem problema. Tá? Eu não vou sacudir, eu não quero tirar clorofila, eu quero um óleo dourado. Tá? Então, eu vou colocar aqui, vou sacudir, vou botar no congelador. 10 em 10 minutinhos eu vou lá e faço o mesmo processo. Quando eu ver que ele chegou na tonalidade que eu preciso, eu venho aqui e vou mostrar para vocês, espero que dê, que a gente vai passar para outra etapa. Ok? Coar. Eu estou aproveitando para adiantando, enquanto termina aqui. Coar. Gente, eu uso o coador da vovó. Tá? Eu uso aquele tradicional coador de pano. Toda vez que eu faço o processo, eu compro um novo. Pode usar o de papel? Pode. Por que eu uso esse? Porque esse tem a vantagem de poder torcer. Ok? Então eu consigo aproveitar todo o material que vai ser evaporado ao álcool. Se ficar alguma impurezazinha pela torção, não tem problema, porque depois ainda vai ter um outro processo de filtragem e um outro filtro novo. Sempre que eu vou utilizar, eu compro dois. Primeiro, para fazer, para coar do álcool. E o segundo, já para ele pronto, para dar aquele último supra-sumo. Ok? Aqui nós terminamos. Quente. O cheiro agora é um cheiro de erva mate. Mudou, parece um cheiro até de erva de chimarrão. Já mudou a propriedade. Eu agora já vou manipular, então assim, eu já não vou fazer nenhum tipo de toque, né? Porque na verdade a canela ela vai ser totalmente esterilizada, né? Além de estar aqui a 120 graus, agora ela vai entrar no álcool. Então assim, sempre de toda forma possível procurar ter o mínimo de agentes contaminantes. Por mais que seja artesanal, simples de fazer, eu estou fazendo aqui nessa sala, né? Poderia ser um outro local, uma cozinha de preferência, azulejada, bem legal. Mas como a minha cozinha é muito escura, eu preferi usar essa bancada aqui para poder demonstrar. Mas dá para ver também que não há nenhum bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa difícil de se executar e não exige muita coisa, sendo uma produção pequena, né? Porque é uma produção que atende aí um mês, no máximo 2 pessoas, dependendo da quantidade que a pessoa utiliza do óleo. Bom, ela está bem crocante, como eu falei. Cheiro muito forte mesmo. Deixando só esfriar um pouquinho, mas assim, a temperatura dela está tranquila. E agora com calma eu vou passando aqui para dentro da garrafa da Bomboniere, né? Cuidado para não perder o material, vou fazer assim. Se quer alguma coisa, eu pego depois. Cadê não? Muito sequinha. Crocante, né? Ela chega a estar com aquela crocância. Queria poder encher o globo, né? Se eu tivesse a liberdade aí de um antigo pessoal, né? Pô, uma coisa tão simples, gerar um pouquinho de planta para o próprio uso, as pessoas da família que utilizam. Na verdade, até uma terapia, né? É muito gostoso de cuidar de plantas, e essa não é diferente de nenhuma outra. A senhora gosta de cuidar de uma samambaia, também vai gostar muito de cuidar de um pezinho.
da nossa querida cannabis. Bom, pouquinho, né? Eu piquei muito. Vou colocar o álcool. Eu considero uma média de um dedo acima do material. Essa parte, como eu comecei a dizer aquela hora, acabei mudando de assunto, é intuitiva. Tem pessoas que utilizam aí 15 dias, tem gente que faz a extração com 20 segundos, tem gente que faz com 1 hora. Eu gosto muito da observação, né? Eu vejo como está e defino. E assim, eu não tenho uma opinião definida, assim, como a forma que as pessoas fazem. O importante mesmo é o resultado final. Essa parte aqui, isso é pessoal para cada um, mas o resto é igual para todo mundo. Então, agora eu vou contar alguns minutos, vou voltar para o congelador aqui e eu vou mostrando o desenvolvimento da cor que o álcool fica, que é a parte mais importante. Que fique aí um dourado, não um verde. Eu gosto do verde, mas dessa vez eu quero o dourado ouro da floresta para o verde. Então, estou voltando aqui. Eu deixei 30 minutos. Eu não sei se vou conseguir ver. Vou tentar botar aqui da luz. Vai ser difícil, né? Bom, tudo bem. Ó, não vou conseguir mostrar, mas o tom é esse. Ele está no tom do dourado e começando a puxar um pouquinho do verde. É o momento de tirar. Eu vou utilizar, como eu falei, meu filtro da vovó. Esse filtro tem essa vantagem aqui. Ó. Eu vou conseguir jogar todo o material dentro do filtro. Poderia fazer isso também, claro, com filtro de café. A única diferença, eu não teria condições de fazer a torção. E aqui eu posso. Então, além de facilitar a minha vida em questão de tempo, eu também faço um aproveitamento do material. Caiu um pouquinho aqui, não foi em nenhum lugar sujo, caiu foi no próprio local que eu vou evaporar o álcool. Eu botei de volta. E essa aqui é a vantagem que eu considero desse filtro. É poder realmente espremer, retirar todo o líquido dessa primeira fase. Essa primeira fase, eu vou fazer a fase original dela. Ou seja, eu botei 100 gramas de material, meio litro de álcool, que foi o suficiente para cobrir um dedo do material, independente do tipo de pote que você vai utilizar. Eu vou fazer o processo de evaporação. O extrato que sobrar, o óleo natural que vai sobrar com a evaporação, eu vou diluir em 100 ml de
óleo de coco. E quando eu estou fazendo a evaporação, eu estou fazendo um outro processo, que dessa vez é a mesma coisa do primeiro, só que em vez de levar até meia hora, eu vou levar até 1 hora, para aproveitar o resto do material que tem aqui. Vai voltar para a evaporação e depois que estiver pronto o extrato desse segundo, eu vou colocar, em vez de 100 ml, eu vou colocar só 50. Se a coloração dos dois estiver compatível, eu mantenho, coloco os dois juntos. Se a coloração estiver diferente, ou seja, um puxou muito, assim, mais para clorofila, eu deixo separado. Aqui agora o que eu fiz? Eu peguei o coador, inverti ele aqui dentro da própria bombonière e vou repetir a operação. Vou botar mais os meios litros. Botei ao contrário por quê? Para poder lavar, né? Aproveitar dar aquela lavada no meu coador, que eu ainda vou usar para coar novamente esse segundo processo. Vou deixar aqui escorrendo. E aqui está, né, realmente um dourado para os esverdeado. A gente vai saber o resultado final depois, se sair um pouco mais de clorofila. Aparentemente não. Aqui pela luz eu consigo ver o amarelo. Vai precisar nessa etapa de uma panela igual a essa, uma panela elétrica. Ela tem esse termostato aqui. As panelas antigas, ela tem uma variação melhor de temperatura. Se não me engano, parte dos 40 graus. Eu aqui, como a minha não tem, eu coloco no mínimo. Por quê? Porque a gente não pode elevar muita fervura. Porque o material é volátil e ele evaporaria. Então o que eu faço? Eu coloco uma temperatura mínima e coloco o álcool. Como o álcool ele evapora a uma temperatura de 75 graus, ele vai evaporar antes do que seria o processo de evaporação da água. E a temperatura aqui, no mínimo, ela vai armando e desarmando. Então não chega no ponto de fervura complicado. Simplesmente eu vou pegar esse material, vou despejar o conteúdo todo e vou ligar a criança no mínimo. E é isso. Aqui agora vai levar alguns minutos. O álcool vai evaporando. Eu não utilizo material abrasivo, tá? Para mexer, não gosto. Eu vou mantendo aqui na baixa temperatura, venho aqui no carinho e dou uma mexidinha para cá, dou uma mexidinha para lá. Eu em nenhum momento uso nada abrasivo, ok? E vamos acompanhando. Enquanto isso aqui vai começar a subir, vou deixar só subir aqui um pouco da espuma para vocês observarem. Que ela vai ficar uma espuma amarela, ela não vai ficar uma espuma verde. Dica importante. Perceberam que eu mudei o cenário, que eu botei um paninho? Não sei se vai dar para ver. Aqui é a bancada de madeira. O álcool vai evaporar. Se cair sobre a madeira, vai estragar. Experiência própria. Então, se você não está fazendo uma bancada de mármore, não está fazendo na pia da cozinha, é melhor cobrir, tá? Pode ver aqui, vocês devem estar conseguindo observar assim, mais ou menos, né? Vou ver se isso aqui está agora. Mais ou menos, né? Difícil. Mas é um tom amarelado, como tem que ser. Um pouquinho, pouca coisa para o verde. E a gente vai manter essa evaporação. Com a panela termostática, ela vai dar essa subida aqui e vai reduzir da mesma forma que o forno.
E a dica mais importante de todas nesse momento: não fume nada. Tá? O álcool está no ar e se acender, qualquer chão aqui vai ter problemas, tá bom? Então nós vamos agora aqui aguardando. Essa aqui é a parte mais importante da alquimia, eu considero. Tomar muito cuidado aqui para não queimar, tá? Queimar um pouquinho vai estragar a óleo? Não, vai ficar com gosto amargo, vai ficar com aquele gosto bom que a planta tem, né? E pode sim perder alguma propriedade, não toda. Como ele é volátil, bom, enfim, não é para queimar. Não é muito demorado. O álcool já está aqui onde eu estou. Eu vou movendo assim, muita calma, de uma forma que vai batendo nas paredes, rápido, sabe? De uma forma devagar, o álcool vai evaporando, pode perceber, a mão já fica toda molhada. Um segundo. Isso aí, gente. Eu vou botar o material aqui. Enquanto isso, a gente vai evaporando esse álcool. Bom, agora que a gente já está naquele momento final, né? Não sei se vocês não estão conseguindo ver, mas começa a perceber que o líquido escorre, embaixo já fica aquele brilho do óleo. Aqui eu já não estou utilizando o material ligado direto, né? Eu estou fazendo manual, eu esquento um pouquinho aqui, desligo e vou escorrendo, retirando com muita calma todo o resto de álcool, né? De água que tem, até chegar ao ponto do óleo. Então eu dou aquela ligadinha, desligo e vou trabalhando com muita calma para que não queime. O resultado aqui será o extrato. E mágica pronta, acabou de ficar pronto o extrato. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. Estou tirando o restinho do ar, são essas bolhas de ar, de ar e água. É importante que se retire antes da diluição. Nada mais é do que ficar misturando isso aqui com calma. Vou até dar um tapinha, mas é só um tapinha mesmo. Esquentou um pouquinho, já tiro, já desligo, não chego nem a aquecer. Eu não posso queimar essa parte. E é basicamente isso. Basicamente isso. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Desse formato que fica, dessa forma que fica, é o óleo puro, é o extrato. E é simplesmente esperar um pouquinho para essas bolinhas desfazerem. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou tirar esse material, não vou usar nada Brasil. Nesse momento, eu vou colocar uma nova luva. Vou fazer essa manipulação. A primeira coisa, eu vou abrir o óleo de coco. Enquanto isso aqui está esfriando. Porque a gente tem aqui uma situação agora, que é a questão do azeite ou do óleo de coco. Esse material eles não podem levantar fervura, porque muda os princípios ativos, não faz bem. Então nós precisamos conservar ele como é. Então nossa temperatura ela tem que ser no máximo de 40 graus. Vou colocar aqui 100 ml, medidor. Tem uma medida de 100 ml. Vou colocar a luva.
praticamente já secou, né? Se eu quisesse fazer uma graxa era raspado, não é o meu caso. Botei a luva, agora eu vou explicar por quê. Porque eu não quero usar nada abrasivo, né? E ao mesmo tempo também não quero retirar esse material para não ter nenhuma perda. Eu estou esperando a temperatura aqui ficar baixa, bem baixinho assim, sem risco, né? E aí eu vou pegar agora esse óleo de coco e vou jogar ele direto na panela que já foi retirada toda a água, todo o ar. E aí, para não perder o material, eu acabei de botar uma luvinha, eu vou usar a ponta do dedo. Por quê? Porque aqui eu consigo sentir a consistência do óleo. Então, se em algum lugar ele estiver mais grosso, eu consigo sentir na ponta do dedo. E aqui nada mais é do que esse trabalho aqui de como se estivesse lavando a panela com óleo. Aqui está morninho, mas você pode ver que eu estou tocando, não estou tendo nenhum problema ao toque, a temperatura está baixa, aqui não está passando dos 40 graus não. E eu vou fazer isso aqui até conseguir misturar todo o material. Daqui, o óleo, bem dizer, está pronto. Basta dar aquela última coada, né? Aquela coada especial, e ele já está pronto para consumo. Então, aqui é bom ter um pouco de paciência, sabe? Sem pressa. Na ponta do dedo, eu tenho essa vantagem aqui de sentir a resina que ainda está colada. Sentindo a resina que ainda está colada, eu esfrego em cima sem ser abrasivo, né? Porque é contato de um látex apenas. E vai soltando. Eu estou aqui já fazendo isso um tempo, sabe? Quando eu passo o dedo aqui, que limpa a parte da panela, eu consigo observar que ela está limpa. Então, assim, essa primeira etapa pode-se dizer que está pronta. Estou aqui com outro coadorzinho novinho, e esse aqui é meu coador do óleo. Então, assim, sempre dois coadores, um para usar nos 2 estágios com álcool e o outro para usar nos 2 estágios com azeite. Com muita calma agora, vou virar aqui e já vamos ter o primeiro resultado do primeiro óleo pronto. Primeira graduação. Partindo para as considerações finais, a segunda parte não há necessidade de ser apresentado em vídeo, é simplesmente repetir a mesma coisa que foi feita aqui, utilizando a metade da quantidade, então, ou seja, foi utilizado 100 ml de óleo de coco, na segunda utilize só 50. Antes de misturar um ao outro, observa, vê se está parecido, se for do seu uso, bom, enfim, né, não vai fazer diferença nenhuma, a decisão é sua. Né? Aqui agora nós vamos ver o resultado. Então, eu já estou dando aqui a última coada. Esse aqui já é o óleo pronto. Eu vou começar a envidrar ele no conta-gota. Aí a gente vai dar uma olhada como é que ele está aqui juntos. Vamos dar uma olhadinha. Bom, aqui agora chegamos ao resultado final. Ficou dourado, puxou um pouquinhozinho pro verde. É o que eu falo, né? Tem pessoas que deixam vários dias, um pouco complicado, mas assim, ele tá ótimo. Na verdade não, ele tá o amarelo puxado um pouquinho pro verde.
O óleo está pronto. E é uma coisa tão simples. É simples assim. Então, gente, essa guerra, como essa planta, ela é perdida. É perdida, inútil e besta. Né? É uma planta muito antiga na nossa história. Bastante antiga. Está relacionado à nossa cultura, à história do Brasil. Ela vem hoje se apresentando como cura, principalmente para crianças, e também como reposição para idosos, porque foi descoberto que o que essa planta proporciona nós já temos no nosso organismo, que são os receptores canabinoides. Então a tendência dela é que sim, que aumente o consumo. A nossa intenção aqui é responsável, nenhuma uma pessoa de associação, um adulto responsável, está aqui fazendo apologia para o uso da cannabis ou para menores de idade, né, considerando que nem é indicado o uso para que a pessoa possa utilizar depois dos 18 anos, porque na verdade ela tem os seus riscos e esses riscos eles se tornam bem menores se for respeitada a formação cerebral, que vai dos 23 aos 26 anos. Então a grande verdade é que a cannabis é uma substância de coroa, né? Essa palhaçada que fazem de recreação, baseada na bunda de menina, isso são coisas que só vêm atrapalhar mais uma vez essa planta dentro da nossa história. Então, esse vídeo assim é um pedido de liberdade, não é uma rebeldia, é simplesmente porque as pessoas estão pedindo ajuda, estão com necessidade, é uma coisa simples de se fazer, mas o ideal realmente é o plantio doméstico ou associativo, pela opção de se escolher a cepa ideal para cada paciente. Então, esse óleo aqui ele vai reagir de uma forma que não vai reagir da mesma forma do meu amigo do lado, paciente do outro lado, da minha vovó. Por quê? Porque o nosso organismo é diferente. É uma planta segura, eu não... Seu uso medicinal sim está sendo utilizado muito para crianças, mas não é in natura, através de combustão, através do óleo, né? São casos que precisam de critérios médicos. Hoje nós temos uma quantidade crescente de médicos receitando, de pessoas mudando de opinião sobre isso. A Rede do Bem nada mais é do que a iniciativa de várias pessoas que vêm passando o mesmo dilema, precisando da medicina, não tendo acesso, ou correndo risco através da produção, da compra, do ilícito. Então, agora nós tivemos mais um adiamento da Anvisa, que é lamentável, embora o que a Anvisa venha trazer para a gente não resolva em nada, porque eu não tenho interesse em nada sintético, e mesmo que facilite a entrada do produto americano, não vai suprir a minha necessidade. Não vai suprir a minha necessidade porque eu confio no óleo que eu produzo, eu quero ter a certeza de produzir a planta, né? Isso vai reduzir meu custo muito. Produzir minha própria planta com amor, com carinho, dando a minha terapia na minha casa, ter o direito de utilizar ela sim para me aprofundar, para poder fazer um estudo de música, para poder me conectar ao divino. E a gente precisa levar em consideração, gente, que antes de ter qualquer religião, nós temos o despertar da fé, a apresentação do divino. E tudo indica na nossa história que essa apresentação inicial do divino, primária, foi através da planta de poder. Então não vamos renegar esse poder, porque ele vem para ajudar. Ah, Gabriel, a solar é para todo mundo? Não, gente, não é para todo mundo. Tá? Mas a jujuba também não é. Ok? Tem pessoas que vão morrer por ela. A aspirina também não é. Você não queira comparar o risco de um Rivotril com uma cannabis sativa. E eu não estou falando de uma coisa que eu estudei ou que eu ouvi outros falar. É uma coisa que eu vivenciei. O Rivotril, ele dá uma certa labirintite. Eu tive situações de perder o chão, de estar dirigindo e de repente a decisão ficar distorcida, sem contar que o aumento é gradativo.
da quantidade para conseguir alcançar o sono. Com a cannabis eu não tenho esse problema, é simplesmente uma mudança de ciclo. Se o meu organismo já está com uma tolerância a uma planta, eu simplesmente faço a experimentação com uma outra. Qual a garantia que eu vou ter disso numa rede de um produto importado? Qual a garantia que eu vou ter disso do SUS, de que tipo de cepa que está se tratando? Então, na verdade, nossos olhos são maravilhosos, a nossa graduação ela vai pela espécie da planta, pela cepa dela, mas seria muito bom que a gente tivesse acesso também a um laboratório que pudesse analisar os nossos próprios olhos, que fala assim, não, ó, isso aqui está com metal pesado, isso aqui está com excesso de fertilizante, que a gente não tem esse tipo de controle, né? Mas tudo que a gente está comendo, o veneno está liberado para geral. O veneno está liberado, entendeu? Então, assim, se vem um veneninho também na cannabis, fazer o quê, né? Tem tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente respira. Isso é lamentável. Eu preciso tirar as pessoas que eu amo da boca de fumo, porque as balas estão caindo do céu. Eu estou vendo os meus amigos que são de cor morrendo por um porte de um baseado. Tá? E ao mesmo tempo eu estou vendo aí muito magnata andando de helicóptero, helicoca, né? Isso é normal, está tudo certo. Quando acontece uma coisa com uma pessoa na Zona Sul, não se fala, mas quando é uma pessoa já humilde, é muito fácil pegar uma pessoa e falar, não, esse aí é o usuário, 10 quilos com uma tonelada, de repente pegar um outro com um porte de 5 gramas e falar que é traficante, né? Se eu passar um óleo dado por um amigo meu, eu não posso porque eu estou induzindo essa pessoa a usar uma substância. Se eu vender, eu não posso porque eu sou traficante. Se eu quiser comprar, eu não posso porque o governo não produz. Se eu quiser comprar na ilegalidade, eu vou comprar, vou correr risco, não vou saber o que eu estou consumindo, nem cepa, o que tem, impureza, sem contar todo o contexto que envolve o crime organizado. Mas honestamente, se eu tiver com dor, eu vou recorrer. Se um filho meu precisar, eu vou recorrer. Sabe? O governo não fornece, o governo só enrola. Então, é uma desobediência civil, sim, ela é pacífica, ela vem no intuito de dividir informações, de pedir ajuda das autoridades. Existe um grupo de pessoas que está aumentando gradativamente, que está percebendo que a cannabis não deve ser a última opção em medicação, deve ser a primeira, meu irmão. É a primeira, tá? É muito importante a gente discutir sobre esse tema com responsabilidade, sem galgar para as ofensas. As opiniões elas são diferentes, mas o que serve para mim não serve para você. Quando você tem uma reação totalmente conservadora, porque algo não serve para você e você impõe que não sirva para o outro, isso é uma atitude errada. Quando você, que é avó, que sabe que tem um neto novo que está se envolvendo, quanto mais reprimir, mais exposto ao risco ele vai estar, principalmente se ele for de tonalidade parda para cima, ok? E o risco dele é muito maior, porque o local que ele vai precisar acessar é o local onde tem outras drogas, que ele vai ser aliciado a usar. Esses anos todos eu cresci ouvindo que a maconha leva as pessoas às outras drogas. O que leva as pessoas às outras drogas, principalmente, é o álcool. E a indução também. O local que nós precisamos ir para consumir o que nós gostamos. A pessoa que quer utilizar uma cannabis sativa, ela vai ser aliciada sim dentro do crime organizado. E a tendência é que o tráfico de cannabis venha diminuindo, entre aspas, tá? Porque nunca vai parar, ele aumenta, mas eu estou dizendo em comparação à cocaína. Porque a cocaína, como é mais fácil transporte, agora eles podem trazer a pasta e fazer o refino aqui, ficou muito mais vantajoso para eles. Então, quando seu neto, quando seu filho, quando seu irmão tiver com uma dor, precisar relaxar a cabeça, um dia de trabalho, não quiser ir para um boteco, porque ele pode beber, ele está chateado, encher a cara, fazer uma besteira, entrar em depressão, ele quer no lar dele usar uma medicina ou simplesmente quer usar a substância mesmo,
uma forma adulta e responsável ele sobre ele, né? E essa pessoa não pode, esse direito, porque aquele que não faz quer impor que o outro não possa fazer. E tudo que vocês dizem que é legal, tudo que é lícito, são as que mais destroem a vida das pessoas. Falam em epidemia de crack, não existe epidemia de crack, existe um crescimento da miséria violento que as pessoas precisam utilizar para inibir a fome, para suportar a dor. Elas não usam alguma coisa para expandir a mente, elas usam uma substância para anestesiar a dor. E pode acreditar que mesmo essas pessoas, quando elas tiverem um momento que elas precisam descansar, elas precisam ter um pouco de apetite para poder comer uma refeição que alguém ofereceu a ela, depois de 3, 4 dias de drogadição, ela vai recorrer a cannabis também. Porque até nesses lugares ela se mostra sua medicina. Então não tem mais como esconder essa verdade. Esse acesso ele não pode ser mais proibido, porque, como eu estou dizendo, é uma desobediência civil pacífica. Já está todo mundo plantando. Está todo mundo plantando. Eu estou correndo atrás do meu habeas corpus. Eu sou Gabriel, eu sou paciente canábico, eu tenho uma receita laudo para CBD e THC, eu tenho meu pedido de importação, eu estou aguardando o meu pedido da Anvisa e sim, estou sob risco. Porque a situação que o Brasil me coloca, sem poder me fornecer a medicação e sem me dar condição de trabalho para poder bancar esse custo, eu preciso recorrer de alguma forma para aliviar a minha dor. Então, se você divide da mesma situação do que eu, manda seu vídeo para a gente. No momento que você mandar, você está me dando autorização de editar, publicar nos nossos grupos, nas associações parceiras, para os amigos. Vamos somar as forças para que isso não seja visto como um crime, porque não é. Eu estou aqui na casa de um parente meu, os meus filhos estão no quarto, eu sou pai de família. Eu não sou criminoso. Eu não sou criminoso, mas também não consigo mais esconder a minha indignação dessa postura, principalmente agora, com tanta evidência, tantos pedidos, tanta mídia, e simplesmente as pessoas chegarem e darem vista. Sabe por quê? Porque não é o filho dele, não é ele que está sentindo dor. Porque se fosse, não o faria, ok? Então, por favor, se amarrou, se gostou, compartilhe, se inscreve, ajuda a divulgar esse vídeo, até porque eu não sei se ele vai ficar no ar. E seja bem-vindo à Rede do Bem. Esse é o Solar, esse é o Gabriel, e foi um prazer estar com vocês aqui executando esse trabalho.